Olá, bem-vindos, bem-vindas! Você está no Jurisprudência Constitucional. Vamos analisar hoje as decisões do STF do dia 9 de novembro de 2021. Mas antes, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo e ativa as notificações para não perder nada. Nesse quadro, nós analisamos e comentamos as mais recentes decisões do STF, para você estar preparado para o seu concurso público, sua prova da OAB e para uma advocacia de excelência. Vamos juntos! Então, a primeira decisão foi proferida nos mandados de segurança 38.300, 38.303 e 38.304. A ministra Rosa Weber negou liminar para suspender o trâmite da PEC 23 de 2021, a PEC dos precatórios. E o argumento utilizado pela ministra é muito importante, porque trata de uma matéria já decidida pelo STF no dia 14/6 de 2021, Atus Interna Corporis. Inclusive, foi fixada tese no regime de repercussão geral, a tese 1120. Vamos à leitura. Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das casas legislativas, por se tratar de matéria interna corporis. Isso resolve uma polêmica antiga na doutrina e havia uma expectativa acerca desse posicionamento do STF. Ou seja, atos interna corporis estão sujeitos ao controle de constitucionalidade, controle jurisdicional, e a resposta está nessa tese fixada, a tese 1120. Portanto, a ministra, ao utilizar esta tese, está, de certa forma, rechaçando uma ideia muito interessante do Gustav Zagrebelsky, no sentido das chamadas normas constitucionais interpostas. O que seria isso? O ministro Gilmar Ferreira Mendes, há muito tempo, flerta com essa teoria. Então, seriam aquelas normas que estão mencionadas na Constituição, ou seja, atos mencionados na Constituição expressamente e que, por estarem mencionados na Constituição, exemplo, regimentos internos, dos tribunais, das casas legislativas, eles próprios, esses atos, passariam a integrar o bloco de constitucionalidade, ou seja, passariam a ser paradigma para controle de constitucionalidade. Então, vejamos que interessante essa tese fixada, porque parece que ela deixa mais distante a ideia de normas constitucionais interpostas. Inclusive, se fosse adotado essa tese do professor Gustav Zagrebelsky, nós teríamos uma ampliação da ideia de afronta direta à Constituição Federal. Haveria uma flexibilização e aquela ideia de que só uma afronta direta, não pode haver uma afronta oblíqua, reflexa à Constituição Federal, essa ideia iria por terra. Por quê? Ou ao menos seria muito flexibilizada. Não foi o caso e a ministra bateu o martelo confirmando a tese 1120.
Por quê? Deputados do PDT e outros partidos ingressaram com mandado de segurança, esses três mencionados anteriormente, para controle prévio de constitucionalidade, alegando que houve votação por controle remoto, ou seja, remotamente houve votação, e isso não estaria previsto na Constituição Federal. Foi rechaçado pela ministra, por quê? Segundo ela, não haveria como prever em 1988 o controle remoto. E ademais, o Supremo já utiliza o julgamento virtual, a sessão virtual, há mais de década. Então, não colou essa para cima da ministra. Outra, foi argumentado pelos parlamentares de que a PEC não passou por comissão anteriormente e foi direto para o plenário. A ministra também rechaçou, dizendo que no artigo 60 da Constituição nada está previsto nesse sentido, portanto, não há violação à Constituição. E o último item, referente à ineficácia da medida, que iria requerer uma liminar a partir de agora, ela entendeu, poxa, ainda vai passar pelo Senado. Então, há tempo até a análise do mérito do mandado de segurança na sua análise definitiva. Portanto, foram negadas essas liminares. Segunda decisão do dia 9, a de 7.007, que trata da suspensão de lei baiana sobre licenciamento na zona costeira. Para o plenário, a norma invadiu competência da União, prevista no artigo 24, inciso 6, porque deve haver uma uniformização, uma padronização, uma norma geral sobre o assunto, até porque o artigo 225, parágrafo 4º, protege a Mata Atlântica e licenciamentos nesse sentido têm que estar conformados em um cenário nacional. Portanto, a lei extrapolou quando previu a possibilidade desses licenciamentos. O objeto foi a Lei Estadual 10.431 de 2006 da Bahia. Segundo o ministro Lewandowski, houve violação aos princípios da precaução, prevenção e proibição do retrocesso. Por último, nós vamos analisar a decisão proferida nas ADIs 6491 e 6538. O STF invalidou lei da Paraíba, que proibia a suspensão de plano de saúde durante a pandemia. É o que eu chamo de Corona Law, ou seja, as leis temporárias durante a pandemia e as decisões dos tribunais referente a essas normas. Vamos lá! Olha só, houve violação, segundo o STF, porque a competência legislativa é da União, ou seja, para legislar sobre direito civil e seguros. Incisos 1 e 7 do artigo 22 da Constituição. Por quê? Vejam bem, por melhor que seja a intenção da lei, ela não pode passar por cima do procedimento estabelecido pela Constituição. Vamos só a uma leitura do objeto dessas ADIs, que é a Lei 11.735 de 2020 do Estado da Paraíba. Artigo 1º. Fica vedada, no âmbito do Estado da Paraíba, a interrupção da prestação dos serviços privados dos planos de saúde em decorrência de inadimplemento do usuário, durante o período de calamidade pública fundada na pandemia do Covid-19. Parágrafo 1º. Após o fim da calamidade pública, as empresas de planos de saúde, antes de proceder à interrupção imediata do serviço, em razão da inadimplência, deverão possibilitar o parcelamento do débito pelo consumidor, sendo vedadas as cobranças de juros e multas. Olha que maravilha!
Maravilha para os usuários, né? Artigo 2º, proíbe o reajuste de mensalidade pelas operadoras de plano de saúde, seja em decorrência de mudança de faixa etária ou por data de aniversário do plano, durante o período que esta lei estiver em vigor. E olha só o parágrafo único. Fica vedada a cobrança retroativa ou com juros ao final do estado de calamidade pública. Gente, isso é a instituição de uma moratória. Só que o problema disso é que está se tratando de direito das obrigações, direito contratual, direito civil. E a competência para legislar sobre essa matéria é da União. Portanto, o STF não pensou duas vezes e declarou a inconstitucionalidade formal da lei da Paraíba e também material, por violar a livre iniciativa. Artigo 1º, inciso 4 da Constituição. Segundo o STF, houve uma violação aqui também ao princípio da isonomia, pois atribuiu especificamente ao setor de saúde suplementar o dever de compensar os prejuízos. Meus amigos, minhas amigas, esse foi o Jurisprudência Constitucional, edição do dia 10 de novembro. Mais uma vez, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa notificações e a gente se vê no próximo dia. Grande abraço, até mais!